Bom dia, Deus abençoe a tua segunda-feira, esse dia 16 de agosto de 2021. Este é o dia que fez o Senhor, por isso nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Nós estamos aqui continuando o nosso devocional, Palavra Viva, na nossa terceira ministração, seguindo a nossa leitura devocional, leitura bíblica devocional anual, né? E os textos nós passamos na semana passada e agora vamos passar os textos desta próxima semana, a partir de hoje. E hoje nós vamos meditar no livro do profeta Jeremias, nos capítulos 4 a 6. Nós encerramos a leitura de Isaías e agora já entramos no livro do profeta Jeremias. Contextualizando um pouquinho, Jeremias foi o profeta que viu o cumprimento das palavras proféticas de juízo e de destruição sobre a cidade de Jerusalém. E ele não apenas viu, mas ele também advertiu aquela geração sobre essa tragédia que abateria aquelas pessoas se eles não voltassem para Deus. Mas Jeremias não apenas foi um profeta, um anunciador, ele foi alguém que viveu intensamente esses últimos dias daquela dinastia dos descendentes de Davi ali reinando em Jerusalém. Jeremias passou mais de 20 anos profetizando, advertindo, exortando o povo a que se arrependesse dos seus pecados e voltasse para Deus. Mas ele não fez isso apenas de boca, ele se envolveu profundamente no contexto daquela apostasia. A gente vê Jeremias chorando, a gente vê Jeremias lamentando, a gente vê Jeremias se emocionando tremendamente com tudo aquilo. Ele fala no começo do livro que o coração dele ficava palpitando, como se fosse explodir, e ele não podia reter o peso e a intensidade daquela palavra. Jeremias era um profeta que, na sua indignação, ele sentia a indignação de Deus pelo pecado da sua geração. Então, a gente pode entender isso como um caráter profundo de um intercessor, alguém que assimila na sua própria pele o peso dos pecados da sua geração. Jeremias é um intercessor por excelência, e ele levou isso às últimas consequências. Então, ele foi extremamente fiel a Deus no meio de uma geração extremamente corrupta, extremamente desinteressada com Deus, extremamente corrompida. Jeremias foi esse peixe fora d'água, esse peixe nadando contra a correnteza daquela lama e daquele pecado da sua geração. E esse desafio nós temos hoje como cristãos. Jesus enfrentou esse desafio, tanto que alguns na sua época consideravam que Jesus poderia ser Jeremias que ressurgiu, que havia ressurgido dos mortos, ou alguns dos outros profetas. Tamanho o caráter e essa aversão da natureza de Jesus ao pecado. Então Jeremias era esse profeta com essa característica. No chamado de Jeremias tem uma coisa muito interessante, porque Deus o chama ainda antes dele nascer. Antes mesmo dele vir ao mundo, Deus já o havia comissionado como profeta. E Jeremias, quando ele toma consciência disso, provavelmente ele era muito novo ainda. Tanto que ele diz assim: Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Mas o Senhor diz para ele: não diga isso sobre você mesmo, porque aquilo que eu te ordenar, você vai falar. Eu vou colocar as palavras na tua boca. E o chamado de Jeremias é interessante ali no começo, no capítulo 1. A Bíblia diz que ele veio para arrancar, para derrubar, para destruir, para botar abaixo todo o sistema religioso da sua época. E também para edificar e plantar. Então, de 6 verbos que o Senhor usa, 4 são de destruir o que estava estabelecido e 2 de reconstruir. E de fato, a vida de Jeremias foi essa constante demolição de estruturas pecaminosas, de estruturas religiosas obsoletas e inúteis, né, na sua geração. Jeremias foi
visceralmente um profeta contra a religiosidade, contra a falsidade. E na minha leitura de Jeremias 4 a 6, o Senhor me destacou 2 trechos em especial e muito mais um trecho que eu quero meditar aqui com você hoje, que é Jeremias 5, 30 a 31. E antes de entrar no texto, se tem uma coisa que o nosso Deus detesta visceralmente, é a falsidade. O Senhor não tolera falsidade. O Senhor é totalmente oposto ao espírito da falsidade, da mentira, do engano, daquilo que finge ser o que não é. O Senhor é completamente contra isso. O seu espírito tem aversão a isso. Então, aqui nesse texto de Jeremias, isso fica muito evidente na fala do profeta. E antes mesmo, com o profeta Isaías, o Senhor já havia declarado em Isaías 1,13: eu não posso tolerar a iniquidade associada ao ajuntamento santo. O Senhor não tolera as nossas tentativas humanas de conciliar o falso e o verdadeiro, de conciliar a mentira com a verdade, de conciliar a iniquidade, que é uma mentira, com o ajuntamento santo ou solene, que em tese seria uma verdade. Então o Senhor não tolera isso. Então não adianta nada nós termos uma boa performance, vamos chamar assim, religiosa, e não estarmos realmente vivendo e crendo e fluindo a verdade do nosso coração. O Senhor não se impressiona com a nossa performance religiosa. Seja ela uma pregação rebuscada, eloquente, uma pregação carismática no sentido humano, do carisma humano, do popstar humano. O Senhor não se impressiona com os nossos palcos, nossas músicas, nossos instrumentos. E olha que eu não sou tão velho, mas eu comecei muito novo a ministrar em plataformas, em púlpitos. Desde os 16 anos eu subo em palcos, em púlpitos, em plataformas para ministrar. E eu já vi de tudo nesses 33 anos ministrando. Já vi adoradores verdadeiros, já vi adoradores simulando, já vi coisas muito estranhas acontecendo. Já levei carteirada, inclusive, de músico que era indisciplinado, mas por ter uma carteira da Ordem dos Músicos do Brasil e está lá registrado como baterista, achava que poderia descumprir princípios básicos de cristianismo e de disciplina no reino de Deus. E já vi adoradores excelentes, mas ocultos também. Então, já vi muita coisa, já vi muita performance religiosa. E eu tenho plena certeza que o Senhor não se impressiona com nada disso. O Senhor ouve 3, 4 notas simples, desde que elas sejam entoadas com o coração. E o Senhor também ouve uma sinfonia complexa, rebuscada e excelente em termos clássicos, musicais, se ela também é executada com o coração. O que conta é a verdade do íntimo. Aleluia. Então, Jeremias ele confronta isso aqui nesse texto, né? Eu quero ler para você aqui sobre esse texto, Jeremias 5, 30 a 31. A Bíblia diz assim: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é isso que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Aqui a gente vê algo muito esquisito acontecendo e que o Senhor classifica como espantoso e horrendo, uma coisa muito horrível. Pessoas que simulam adoração. Um finge que profetiza, o outro finge que domina e que governa, de mãos dadas com os falsos profetas. E o povo finge que acredita. É isso que o povo quer.
Parafraseando o que a antiga Roma dizia que o povo precisava, os imperadores diziam: o povo precisa só de duas coisas, pão e circo. Pão e circo. Era o que acontecia nessa época de Jeremias. Pão e circo. Finge que profetiza, que eu finjo que governo, que eu finjo que acredito. E vamos vivendo. Outro texto, Jeremias 6,14, que me chamou a atenção. O Senhor diz assim: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Então, trazendo em miúdos para os dias de hoje, passam a mão na cabeça de problemas, né? Fazem vista grossa aos problemas e não encaram os problemas. O Senhor não tolera isso. O Senhor, Ele quer arrancar a iniquidade do nosso coração e da nossa vida. Então, se estivermos simulando, de alguma forma, simulando adoração, simulando ser discípulo, simulando acreditar, simulando integridade, isso será denunciado. Isso será exposto pelo próprio Senhor, porque o Senhor não tolera isso. E essa mensagem é um chamado ao arrependimento, porque o arrependimento genuíno, mudança de mente, de atitude interior, corrige isso. Porque o que precisa ser corrigido é a atitude interior. Então, se você é uma pessoa no público e outra pessoa no privado, isso será denunciado. Se você é uma pessoa na fala com seus pais, com seus professores, com seus pastores, mas nas redes você é outra pessoa, isso será denunciado. O Senhor não tolera iniquidade associada à solenidade, ao ajuntamento santo. Isso será denunciado. Então, pão e circo. E o que o Senhor trouxe no meu coração para hoje é: abaixo o circo religioso. Acabe com o circo religioso na tua vida. Nós vamos meditar um pouquinho mais sobre isso. Como eu falei, o Senhor, o Espírito Santo é totalmente oposto, tem aversão à iniquidade, à falsidade. Por isso que a adoração genuína, como Jesus ensinou em João 4, ela tem que ser em espírito e em verdade. Ela tem que partir do íntimo, do espírito. Não é performance, é identidade, é porque eu sou filho. É porque eu sou filho que eu me movo para adorar a Deus, me movo para honrar a Deus, me movo para estar aos pés dele. Porque existe uma identidade em mim que clama Abba Pai, que clama pelo Paizinho, que clama pela sua presença constantemente. Então, adoração nada mais é do que um filho clamando pelo Pai e tendo comunhão com ele. Isso tem a ver com identidade, é muito mais do que performance, é muito mais do que música, dança, teatro, leitura bíblica. É muito mais do que isso. É um envolvimento de aliança com Deus, aliança pessoal com Deus, diária com Deus. Então, espírito, é resultado da vida espiritual que você recebeu no novo nascimento, se de fato você nasceu de novo. Você recebeu uma semente de vida espiritual que é cultivada, que cresce quanto mais você está na presença do Pai. E eu não digo apenas de ter disciplina na oração, mas estar conectado 24/7 com Ele. Em todo o tempo, como diz o salmista, o meu coração me ensina, até de noite o meu coração me ensina. Estar conectado com Deus é estar atento no seu dia a dia, àquilo que Deus está falando. E eu tenho aprendido nesses últimos dias, principalmente da pandemia para cá, que o Senhor fala muito mais, né? Fala por meios que eu ignorava, ou que eu não prestava atenção que era Ele falando. No meio das circunstâncias, no meio das coisas de trabalho, no meio das coisas de família, no meio do dia a dia da minha vida, o Senhor está sempre falando, e eu não estava prestando atenção. Eu tenho certeza que o Senhor está falando contigo, aqui e agora. Mas muito mais do que parar e ouvir essa mensagem, o Senhor está falando contigo nos teus afazeres, no teu ir e vir, no teu transitar,
no teu estudar, no teu trabalhar, sempre há profetas falando, sempre há a boca de Deus se movimentando e proferindo algo eterno ao teu encontro. Então, esteja atento, que você vai perceber o Senhor fluindo no teu dia a dia. Então, em espírito, tem a ver com essa identidade de filho. A adoração verdadeira nasce dessa nova condição de filhos de Deus. É um clamor natural de um filho pelo Pai. E a adoração em verdade. Uma das coisas mais libertadoras que eu tenho experimentado na minha vida, também nesses dias de pandemia para cá, é finalmente conseguir alinhar o meu coração com a minha voz. Aquilo que está dentro de mim, eu conseguir comunicar 100%, de uma maneira livre, clara, direta, sem precisar depender da aprovação humana, sem precisar depender de aplausos ou de aceitação humana. Mas aquilo que realmente o Senhor depositou no coração, daquilo que Ele acrescenta e que é trabalhado e amadurecido na vivência pessoal com Deus, pela graça de Deus eu tenho conseguido transmitir. E isso, queridos, é libertador. Não tem como descrever a sensação e a experiência, mais do que sensação, a experiência de liberdade, de você finalmente alinhar seu coração com a sua voz. Eu levei 48 anos para fazer isso. Eu espero que você não precise de tanto tempo, que você possa ir mais rápido, que você possa ir no tempo do Senhor. Mas é libertador você alinhar a verdade que está aqui dentro com a verdade que sai dos teus lábios. Então a adoração dos lábios, ela tem que expressar a verdade do íntimo, do coração do adorador. Palavras bonitas e religiosas, quando não é o que você quer dizer, são mentira. É circo. É circo. Não é verdade. E aí eu pergunto, qual é a real dentro de você? O que está aí dentro do coração? Sonde o seu coração. Sonde o seu coração. E coloque diante do Senhor aquilo que realmente é a verdade. Se o coração não está lá muito legal, e eu até acredito que alguns de vocês não estejam com o coração muito 100%, peça as águas do Espírito Santo para que purifiquem o teu interior, que ordenem o teu coração, tire aquilo que não presta, deixe somente o fruto do Espírito. E aí você vai alinhando e sendo pleno na presença de Deus. Aleluia. Então o texto de Jeremias 5, 30, 31, coisa espantosa e horrenda. Vamos analisar um pouquinho mais esse texto. É uma composição de falsa profecia, manipulação, mais uma aliança com líderes dominadores, mais um povo de mente passiva e neutralizada. Essa é a receita para o desastre, para a iniquidade. Falsa profecia, dando uma roupagem espiritual à falsidade, mais líderes dominadores, mais um povo de mente passiva e neutralizada. A nossa fé, ela usa a nossa mente, a nossa mente está envolvida no nosso processo de crer e muito mais no nosso processo de viver a vida com Deus. A vida com Deus, ela precisa de reflexão, ela precisa de compreensão e ela precisa de voluntariedade acima de tudo, de iniciativa acima de tudo. Mais do que ouvir passivamente mensagens, palavras, textos, etc., a nossa geração é muito televisiva, né? A nossa geração se acostumou com essa coisa a verdade está lá fora e eu tenho que receber passivamente o que me é colocado. Mas a fé genuína, ela tem um processo de reflexão, de amadurecimento e de resposta voluntária a essa fé. E o Senhor espera isso de nós. O próprio salmista Davi pediu isso a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito, algumas traduções dizem reto, né? Íntegro, inteiro.
outras traduções dizem um espírito voluntário. O Senhor espera uma voluntariedade nossa. O Senhor espera alguém ser impactado com a sua glória e dizer: eis-me aqui, eu me voluntario, eu quero, eu vou. E aí a fé começa a operar de uma maneira frutífera na nossa vida. Então, tudo aquilo que você ouvir, aplique o seu coração e a sua mente, não com o coração de dúvida, né? Alguns pegam isso e vão para um outro extremo, começam a ser muito críticos e duvidar de tudo. Sempre achar que tem alguma coisa escondida que não me falaram nessa palavra, nessa proposta, nesse tipo de caminhada, que não me falaram. Então já fica com o pé atrás e não cresce por conta disso. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que você precisa usar também a sua mente. Receba pela fé todas as coisas. O impacto espiritual, claro, é primordial, fundamental, mas a mente precisa entrar em ação para que essa fé se consolide, essa fé entranhe na sua alma, no seu coração e na sua prática de vida. Porque a fé exige uma decisão voluntária de resposta. A adoração é isso também. É uma decisão de responder à proposta do Senhor em nossa vida. Então, infelizmente o povo estava sofrendo por conta disso. Eles viviam uma religiosidade, uma falsa adoração, com uma falsa profecia, com um falso reino, um falso governo de Deus. De fato, na prática, Deus não governava aquele povo. Isso é o que acontece quando nós não vivemos a integridade da vida com Deus. De fato, Deus não governa. De fato, você se autogerencia até onde dá, e quando não dá, o diabo aproveita as brechas e toma gerência sobre áreas da sua vida, e às vezes até sobre a tua vida toda. Então, queridos, a verdade, ela nos protege, ela é um escudo, cinturão da verdade. Lembra lá de Paulo ensinando aos Efésios sobre a armadura do cristão? Cingindo-vos com a verdade. A verdade ajusta nossas roupas, não deixa as calças caírem e a vergonha ser exposta. Então a verdade, ela nos protege, né? Ela nos dá esse cinturão que nos protege. Então, verdade é base para a autoridade espiritual. Talvez algumas coisas que têm acontecido na tua vida, algumas confusões, é falta de verdade. É falta de viver uma vida na verdade. Porque quando há mentira, o diabo sente o cheiro da mentira e vem, e se infiltra, e se infesta, seja no corpo, na alma ou no espírito. Isso é muito sério, queridos. Não ache que porque eu sou discípulo, eu me chamo de discípulo, meus pais caminham, meus avós caminham, meus amigos caminham. Então eu estou aqui no bolo, estou aqui no meio. Não ache que por você estar no bolo, no meio, você está isento. Você precisa de um compromisso pessoal com o Senhor. A porta é estreita porque entra um de cada vez, né? E tem que deixar a mochila do lado de fora. Como diz um amigo meu, a porta é estreita e o caminho é apertado e a parede é chapiscada, né? Então, ande correto com o Senhor. Ande na verdade. E aí você vai ter luz e liberdade no Senhor. Aleluia. Isso eu falei mais a nível pessoal e a nível relacional, imediato, né? O Espírito Santo está incomodando, queridos, a nossa vida, né? É tempo de... O Senhor me deu uma palavra no dia, na virada do mês, você pode ver lá, bênção de agosto, no canal. Ficou bonito, poético, tal, interessante, mas tem uma faca ali, né? Embrulhada no celofane bonito, no papel bonito, tem uma faca. E a faca é Oséias 10:12. Arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor. Campo de pousio é aquele campo parado, cheio de mato. Campo que um dia foi fértil, frutífero, foi trabalhado, foi adubado, foi regado, produziu, mas está parado, sabe-se lá há quanto tempo. E um campo parado, ele se enche daquilo que você não quer que nasça. Ele se enche de ervas daninhas, né? Ele se enche daquilo que
não tem utilidade para você, não é aquilo que Deus te chamou. E quando Deus diz arai o campo de pousio, poucos aqui podem ter tido essa experiência, mas eu, pela graça de Deus, já vi como é que é esse processo de arar o campo. Quando o campo está parado, você não basta só arar, você tem que ir lá no subsolo. É um processo que na agronomia se chama subsolagem. Você entra mais de 50 centímetros, às vezes 60, e vai rasgando tudo. Isso é arar o campo de pousio. Então, queridos, não vou te enganar, vai doer. Arar o campo de pousio dói, porque o Senhor vai remexer naquilo que está parado. Mas é necessário. É necessário porque nós já estamos num novo tempo. Não vou dizer que o novo tempo já está chegando. Não, o novo tempo já chegou. E se você não for arado e trabalhado pelo Senhor, você não vai suportar esse novo tempo. Preste atenção no que eu estou falando, porque é profético para a tua vida. Amém? Então, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre nós. Aleluia. Então, vamos sair da simulação e vamos partir para o real, para o mais profundo com Deus. Diz o Espírito Santo a você e a mim. Então, já falei aqui a nível pessoal e relacional. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a nível corporativo e até a nível social, nacional mesmo. Nesse nível corporativo, esse acúmulo distorcido de poder, ele acaba ao longo do tempo virando uma moeda de troca. Líderes manipuladores de um povo passivo, suportado e com o suporte de falsos profetas, acabam concentrando poder demais, usurpando poder demais, e esse poder ao longo do tempo vira moeda de troca. Eu tenho o rebanho nas minhas mãos, no meu controle, então eu compro e vendo pessoas, eu compro e vendo votos, eu compro e vendo apoios, de acordo com os meus interesses, que nada tem a ver com o reino de Deus. São interesses meramente humanos, transitórios, terrenos, de satisfação de ego, vaidade e de conquista de dinheiro e poder. Então, compram-se e vendem-se rebanhos, votos, cargos, terrenos, concessões de mídia, incentivos e benefícios fiscais, bens, dinheiro, tudo que puder ser comercializado é vendido. Isso não é estranho para quem lê o Novo Testamento com um pouquinho mais de cuidado, porque Jesus diversas vezes advertiu que entre o certo haveria o errado também. Entre o bom do reino haveria o mal também. E os apóstolos também falaram sobre isso. O texto que eu separei, um de inúmeros que você pode pesquisar, 2 Pedro 2,3 fala que falsos líderes farão comércio de vós com palavras fingidas. E aí a gente pode completar palavras fingidas do tipo paz, paz, quando não há paz. Queridos, se há iniquidade, se há injustiça, não há paz. O reino é justiça, paz e alegria. Não há paz no reino se não há justiça do reino, se não há o ajuste do reino. A porta do reino é arrependimento. Se não há o ajuste no arrependimento, não vai ter genuína paz e genuína alegria no reino. Então, a esse nível macro, esse nível corporativo e até nacional, infelizmente a igreja ela tem sido uma grande comerciante nesses últimos dias, dizendo a igreja brasileira, Eu sou cristão há 36 anos, desde os meus 12 para 13 anos eu sou cristão. Sou de Brasília, tenho uma ligação umbilical com aquela cidade, sempre acompanhei, sempre vi as coisas acontecerem a nível local e a nível nacional. Sempre tive peso de intercessão e de oração por essas causas locais e nacionais. Infelizmente, o que eu vejo é que cada ano que passa, cada 4 anos que passa,
ou 2 anos, como é nos estados, pior fica essa situação. Mais a igreja se vende, mais a igreja se compromete, mais a igreja assina embaixo de iniquidades dos poderosos de plantão. Independente de ideologia, de todas as ideologias, de um lado, de outro, do centro, a igreja se vendendo, barateando a sua mensagem por conta de benesses transitórias, passageiras e que se evaporam num piscar de olhos. Eu, pessoalmente, queridos, já ouvi, não é coisa de ouvir falar, não, já ouvi pessoas cristãs, não em Brasília, em outro estado, se vangloriando porque ganharam muito fácil. Nós ganhamos muito fácil a eleição. Foi uma benção, nós ganhamos muito fácil. A gente foi lá, a gente ensinou o povo a votar, e aí a gente dava um agrado, né, para o povo. A gente dava uma oferta para o povo, para ensinar eles a votar. Então, a gente teve quase 100% dos votos que a gente ensinou naquela localidade, porque a gente foi lá e ensinou o povo a votar. Foi uma bênção, glória a Deus. Em outra ocasião, já vi pessoas falarem a mesma coisa. Não, nós fomos lá e ensinamos o povo a votar no X e deu certo. Deu certo, deu certinho, foi tudo bem. No caso, esses não eram cristãos, mas iam com o apoio de cristãos fazer isso. Então, queridos, infelizmente, a igreja, ela confundiu seus papéis e ela perdeu a autoridade profética na nossa nação. Ela precisa recuperar isso, com a genuína autoridade que é a autoridade do reino de Deus. Essa mensagem, paz, paz, quando não há paz, essa fraqueza da igreja, ela denuncia o quanto de comércio ela tem feito, de baratear a sua mensagem, de não confrontar a iniquidade, para que ela mantenha o controle e o domínio, o pão e o circo, infelizmente. Todo mundo cita muito versículo bíblico. Nós estamos numa sociedade onde Bíblia está aí escorrendo pelas ruas, né, da nossa cidade. Todo mundo cita muita Bíblia, mas prática da Bíblia está faltando e muito, queridos. Está faltando e muito. E a esse nível corporativo, nacional, a ilusão da igreja hoje é achar que, conquistando poder temporal, ela vai conseguir implantar um reino cujo poder é eterno. São duas ordens de poder diferentes, o poder temporal e o poder eterno. Né? Não se misturam. Mas isso não é de agora.